Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou médico veterinário oficial do CIF 1010 e vou te contar um pouquinho da história do CIF, além, é claro, de te mostrar as principais doenças e lesões que acometem as aves, para facilitar o seu trabalho e também para facilitar o aprendizado durante o seu treinamento. Todo estabelecimento que deseje mandar os seus produtos para outro município, para outro estado ou outro país, precisa estar registrado em um serviço de inspeção federal, tá? Que é um órgão público do governo que é incumbido, que é responsável pela fiscalização desse estabelecimento, ok? Então, se o estabelecimento não possui um CIF, ele pode comercializar os seus produtos somente dentro do mesmo município, ok? A partir do momento que o estabelecimento ele adquire um CIF, ele ganha o direito de poder fazer o comércio entre estados, né? No caso aqui de Mineiros, pode mandar para Bahia, pode mandar para São Paulo, por exemplo, e também pode mandar seus produtos para fora do Brasil, como por exemplo para a Alemanha, para o Japão, dentre outros países. O que o CIF faz no estabelecimento? Além de realizar a fiscalização do estabelecimento, ele também é responsável por garantir que os alimentos tenham qualidade e sanidade para a população, ou seja, garantir que nenhum produto vá ter risco para quem consumir. E a BRF nada mais é do que um dos milhares de estabelecimentos que estão sob a fiscalização do CIF, que produz seus produtos e pode exportar os produtos para outro país ou mesmo realizar o comércio entre estados. A coordenação do CIF é realizada pelos auditores fiscais federais agropecuários e também pelos médicos veterinários oficiais, ambos funcionários do governo, que atuam junto à fiscalização do estabelecimento. Dentre as atividades realizadas, citamos a inspeção antemortem das aves, que é a avaliação da ave ainda viva, a inspeção pós-mortem das aves, que é a avaliação depois que a ave já morreu, já sofreu o abate, a fiscalização do estabelecimento também em outras áreas, por exemplo, em relação à fraude, e também para auxiliar em auditorias nacionais e internacionais, quando outros países têm interesse em habilitar plantas do Brasil para exportar para esses países. Ainda dentro do CIF, temos a figura do auxiliar de inspeção, que é o colaborador cedido pela empresa, que é responsável por realizar a inspeção pós-mortem das aves, ou seja, após a sua morte. Lembrando que o auxiliar 73, ou auxiliar do CIF, deve ter por obrigatoriedade a cessão pelo estabelecimento, ou seja, o estabelecimento não nos faz um favor em ceder um auxiliar de inspeção. Isso é regulamentado por lei e obrigação dele. Um auxiliar de inspeção, para trabalhar no CIF, precisa ter alguns comportamentos básicos. Dentre eles podemos citar responsabilidade, compromisso, respeito e boas práticas e higiene também. O auxiliar de inspeção do CIF deve se manter em condições higiênicas adequadas para que nenhum tipo de contaminação seja levada aos alimentos, inclusive em relação à sua uniformização. Como a atenção do auxiliar de inspeção deve ser voltada 100% para a inspeção dos produtos, pedimos para que tentem ir ao banheiro ou beber água somente durante as pausas ou intervalos de refeição. Caso haja alguma exceção, comuniquem o líder de vocês previamente, para que assim ele possa organizar a linha de vocês e possibilitar isso. E como acabado de falar, pessoal, é muito importante que vocês tenham total atenção na linha, na inspeção de linha. Porque se algum produto passa sem inspeção e tiver com alguma doença ou contaminação, pode ser que esse produto vá para a mesa do consumidor e gere algum tipo de doença. Então, evitem conversas e também evitem o abandono de linha. Ok? Se por acaso precisar sair, comuniquem ao líder, para que ele possa organizar a linha para que nenhum produto fique sem a inspeção. As dependências de uso comum do CIF, como copa e banheiros, devem ser mantidas de forma mais limpa e organizada possível, já que todos gostam de usar essas dependências de forma limpa e organizada. E é sempre bom lembrar que todos gostam de respeito,
Então, respeito ao líder e aos colegas de trabalho é fundamental para que possamos trabalhar com tranquilidade e desenvolver nosso trabalho de forma competente. Olha aí essa figura. Nela mostra um barco que está furado e uma pessoa pergunta, não vai ajudar? O outro responde, não foi eu quem fez o furo. Então, claramente, todos vão afundar com essa decisão do colega, né? Então, vocês têm que ter ciência que tem que trabalhar em equipe. Vamos falar agora um pouco sobre a inspeção pós-mortem. O que é e quais são as doenças e contaminações que mais aparecem na linha de inspeção. A inspeção pós-mortem é o trabalho realizado pelo auxiliar de inspeção para identificar contaminações e carcaças ou produtos impróprios ao consumo. Dessa forma, fazendo o descarte de tudo aquilo que não pode ser consumido pelas pessoas. Ela é dividida por linhas e no CIF 1010 temos as linhas pré-inspeção, linha A, linha B, linha C e também o DIF, que dentro do DIF compreende a reinspeção, o ábaco e o corte ou refile. A linha A é a linha na qual se realiza a avaliação da cavidade torácica e abdominal, os rins que estão aderidos na cavidade, os órgãos sexuais e os pulmões, quando estão presentes e não saem na evisceração. O tempo de inspeção mínimo é de 2 segundos por ave. A linha B é a linha na qual se realiza a avaliação das vísceras, que compreende o coração, os pulmões, o fígado, a moela, o baço e os intestinos. Do mesmo modo, o tempo de inspeção mínimo é de 2 segundos por ave. E na linha C é realizada a avaliação das superfícies externas das carcaças, que inclui a pele, as articulações, a musculatura e toda a parte externa da carcaça. O tempo de inspeção, da mesma forma que a linha A e B, é de no mínimo 2 segundos por ave. Muita atenção! Caso você esteja trabalhando nas linhas de inspeção, e se estiver na linha A, você deve olhar a sua cor específica, ou seja, na linha A, cada auxiliar deve olhar a sua cor. Já nas linhas B e C, todos devem olhar todas as cores, de modo que os últimos pontos não deixem passar nenhum tipo de lesão. E quais são as principais lesões detectadas nas linhas de inspeção? Começando por aerossaculite. A aerossaculite é a inflamação dos sacos aéreos, que é uma estrutura presente no corpo das aves e que geralmente está associado a bactérias quando inflamado. Os sacos aéreos, quando tiverem aerossaculite, apresentam engrossamento que pode ter presença de líquido ou gosma ou pus amarelado dentro deles. Se alguém consumir uma carcaça ou produto que tenha aerossaculite, ela pode correr um sério risco de infecção, desenvolvendo diarreia, infecções urinárias, febre, dores de cabeça, vômito, inflamação intestinal e pode inclusive vir a morrer. Essa é a estrutura de uma ave e os sacos aéreos. Em azul, destaco para vocês os sacos aéreos das aves, que tem como principal função auxiliar a respiração das aves e também o voo delas. No caso de detecção de aerossaculite na linha, a linha A deve indicar como doença, o que varia de linha para linha. A linha B deve inserir o pacote de vísceras dentro da carcaça para que esse conjunto de carcaças e vísceras seja desviado para a reinspeção. Lá no ponto de reinspeção, o auxiliar deve realizar a avaliação e, se por acaso encontrar lesões nos sacos aéreos ou no pulmão, vai posicionar a carcaça para desossa, marcando assim no ábaco a aerossaculite parcial. Quando ele encontra a aerossaculite e alguma outra doença em qualquer órgão, a condenação deve ser total por septicemia, marcando assim septicemia no ábaco. Nessa foto, a seta amarela está indicando uma carcaça com aerossaculite. Observem a presença do pus dentro do saco aéreo. Nesse caso, a carcaça deve ser desossada e a marcação no ábaco vai ser aerossaculite parcial. Nessa outra foto, a presença de aerossaculite também é indicada pela seta, dessa vez formando grumos ou pequenas pedrinhas de aerossaculite. A condenação é dada da mesma forma e a marcação também. Nesse outro caso, também temos uma aerossaculite, só que de forma mais difusa e líquida. Nessa outra foto, que está com um círculo vermelho indicando, temos uma aerossaculite em forma de placa, que é um estágio mais avançado, mas que ainda assim determina o mesmo critério de julgamento, desossa e marcação como aerossaculite parcial. Nessa situação, temos também uma aerossaculite que se espalhou por grande parte da carcaça,
Mas como não temos outro órgão envolvido ou outra doença, então a destinação dela deve ser desossa e também a aerosaculite parcial, a marcação. Nessa foto temos uma aerosaculite localizada no pulmão. Nesse caso, a linha B deve inserir o pacote de vísceras dentro da carcaça e realizar a retirada da perna, para que essa carcaça seja desviada para o DIF e reavaliada na reinspeção. Quando chegar lá, o seu destino será a desossa e a marcação no ábaco é aerosaculite parcial. Outro caso de aerosaculite no pulmão, mas em forma de placa mais amarelado, em estágio mais avançado. Aqui já temos uma aerosaculite localizada no pulmão e uma aerosaculite localizada também no saco aéreo, na seta de baixo. Notem que há um conteúdo amarelo no saco aéreo indicando a aerosaculite. Falhas tecnológicas. As falhas tecnológicas são qualquer falha no processamento das aves que levem a problemas que tornam o produto inadequado ao consumo humano. E como também a aerosaculite, vai promover risco de infecção grave a quem consuma os produtos, manifestando diarreia, infecções urinárias, febre, dores de cabeça, vômito e inflamação intestinal, podendo vir a óbito ou morte. Dentre as lesões consideradas falhas tecnológicas, temos a escaldagem excessiva, a sangria inadequada, lesão mecânica, presença de penas, mal eviscerado e também o não eviscerado. A escaldagem excessiva é o cozimento da carne por elevado tempo no tanque de escaldagem e acontece normalmente quando a linha para por algum motivo ou tem sua redução muito elevada. Como critério de julgamento, temos que lesões extensas de escaldagem excessiva devem ser condenadas totalmente já na pré-inspeção, para que nem cheguem ao setor de evisceração. Já lesões localizadas, que são menores, podem ter sua destinação no DIF, e por isso a pré-inspeção deve deixar essa carcaça seguir para que a linha C desvie ela. A marcação no ábaco vai ser falha tecnológica. Aí uma foto de escaldagem excessiva, podemos observar o aspecto de cozimento, e como a lesão já é extensa, determina a condenação total na pré-inspeção. Lembrando que a marcação é falha tecnológica. Nesse caso, temos uma foto de uma carcaça que foi escaldada excessivamente de outro ângulo, pelas costas. Da mesma forma como é extensa, determina a condenação total e marcação, falha tecnológica. Olha aí uma foto também que determina a condenação total por ser muito extensa, a escaldagem excessiva. Olha aí, pessoal, essa carcaça já apresenta uma escaldagem excessiva parcial no peito. Como as outras partes não estão afetadas, o DIF pode fazer o corte da parte afetada e liberar o restante. Dessa forma, a condenação vai ser parcial e a marcação vai ser realizada pelo ábaco, indicando falha tecnológica. Sangria inadequada. A empresa dispõe de um dispositivo que promove o corte do pescoço das aves para que o sangue escoa do corpo dela. Dessa forma, a ave morre quando tem falta de sangue. Quando acontece alguma falha que esse sangue não consegue escorrer por falha no corte, temos a denominação do que se chama sangria inadequada. O critério de julgamento é condenação total e a marcação no ábaco é falha tecnológica. Quem deve condenar total? A pré-inspeção. Notem a cor avermelhada da foto e notem principalmente o que está apontado pela seta, que tem o corte no pescoço. Nesse caso aí, entendemos que a carcaça ela foi cortada do pescoço, mas teve alguma falha que não escoou totalmente o sangue. Então, nesse caso aí, a condenação é total e a marcação no ábaco é falha tecnológica. Olha uma outra foto, com o corte no pescoço, né? Condenação total também pela pré-inspeção. Essa outra foto também indica uma carcaça com sangria inadequada, com corte no pescoço e condenação total. Lembrando vocês que a sangria inadequada ou má sangria é diferente de escaldado vivo. Na sangria inadequada ou má sangria, tem o corte no pescoço, mas não foi suficiente para sangrar a ave. Já no escaldado vivo, não tem o corte no pescoço. Tá? Em ambos os casos, a condenação é total. Só que na sangria inadequada, marcaremos falha tecnológica e no escaldado vivo, marcamos escaldado vivo. Lesão mecânica. A lesão mecânica é um dano causado à carcaça por algum equipamento quando tem a ruptura da carne. O critério de julgamento é caso ela esteja muito extensa, a condenação é total já na pré-inspeção. Se por acaso ela for localizada e tiver partes aproveitáveis, aí a condenação pode ser realizada no DIF. A marcação no ábaco também é falha tecnológica.
Temos uma foto com uma lesão mecânica extensa, em que a pré-inspeção deve condenar totalmente essa carcaça e marcar no ábaco falha tecnológica. Nesse outro caso, há uma lesão mecânica também, que é extensa. Da mesma forma, condena total e marca falha tecnológica. É uma mesma foto vista de outro ângulo. A presença de penas acontece quando há alguma falha na etapa de depenagem, e assim a ave pode ter o corpo com presença de penas. Quando é muito extensa, ou seja, quando há muita pena no corpo da ave, a condenação deve ser total pela pré-inspeção. Quando é uma lesão localizada, ou seja, poucas penas no corpo da ave, essa lesão pode ser desviada para o DIF e refilada lá no DIF mesmo, liberando o restante da carcaça que pode ser aproveitado. A marcação para ambos os casos é falha tecnológica. Olhem essa foto, em que tem a presença de penas em demasia, já tem muita pena, e nesse caso aí não tem como aproveitar mais alguma parte da carcaça. Então, nesse caso, a lesão é extensa e a condenação é total já na pré-inspeção, marcando falha tecnológica. Já nesse caso, a pena está localizada apenas nas asas. Nesse caso aí, já pode ser desviada para o DIF para cortar a parte afetada e liberar o restante, marcando assim falha tecnológica no ábaco. Pela coloração da carcaça, não está muito adequado e provavelmente é um aspecto repugnante, mas nesse caso, estamos avaliando só a presença de penas. Uma normalidade muito comum de ser observada na linha de inspeção é a falha na evisceração da carcaça, levando a uma carcaça mal eviscerada. Nesse caso, acontece quando há a presença de vísceras na cavidade ou a cavidade foi aberta parcialmente, desse modo dificultando a inspeção. O critério de julgamento, caso a empresa promova a evisceração completamente, é realizar a avaliação normalmente. Se por acaso não houver a evisceração pela empresa antes do CIF, a condenação deve ser total por falha na inspeção. Não conseguimos observar direito a cavidade de uma carcaça que não foi eviscerada totalmente. E a marcação no ábaco é falha tecnológica. Temos então na foto uma carcaça mal eviscerada, na qual as vísceras estão presas dentro da cavidade, ou seja, a máquina de eviscerar falhou e a empresa não realizou a evisceração completa. Nesse caso, a condenação deve ser total por falha de inspeção, já que não tem como fazer a avaliação da cavidade nesse tipo de carcaça. Se por acaso a empresa retirar e separar as vísceras, nossa avaliação segue normalmente. Já o não eviscerado, que também é outra falha operacional das máquinas, leva a uma condição em que não se pode inspecionar a carcaça, mas dessa vez a carcaça está totalmente fechada, não parcialmente como na foto anterior. Se por acaso for detectado que a carcaça está totalmente fechada na linha de inspeção, ela deve ser desviada para o DIF para promover a condenação total, já que não é possível inspecionar a cavidade interna dela, e a marcação deve ser falha tecnológica. Olha aí uma foto de uma carcaça que foi não eviscerada. Notem que não há abertura da cavidade. Dessa forma, a linha A não consegue fazer a avaliação interna e a linha B também não consegue fazer a avaliação das vísceras. Por isso, a condenação é total no DIF. E a marcação no ábaco é falha tecnológica. Vamos falar agora sobre a alteração denominada síndrome ascítica ou ascite. A síndrome ascítica ocasiona o acúmulo de líquido na cavidade interna da ave. Esse líquido pode ser de coloração transparente ou amarelada. Ele tem um aspecto líquido ou muitas vezes gelatinoso também, e o coração também pode estar envolvido, situação em que denominamos hidropericárdio, quando há o acúmulo de líquido em grande quantidade entre a camada externa do coração, denominado pericárdio, e o próprio coração. O risco de consumir a lesão não existe diretamente, já que não tem alguma presença de bactéria ou vírus ali presente. O descarte acontece pelo aspecto repugnante da lesão aos olhos do consumidor. Caso seja detectada a síndrome ascítica nas carcaças ou nas vísceras, devem ser adotados os seguintes procedimentos. Em caso de barriga inchada ou distensão abdominal, a carcaça deve ser condenada totalmente na pré-inspeção. Quando detectada na cavidade interna, a linha A deve indicar como doença e essa carcaça deve ser desossada no DIF. Se por acaso a linha B identificar ascite nas vísceras, ela deve inserir o pacote de vísceras dentro da carcaça e essa carcaça vai ser desossada no DIF. Caso seja detectada hidropericárdio somente no coração, em uma situação em que o coração esteja nadando no líquido, ou seja, com muito líquido, o coração deve ser descartado, somente o coração.
Caso não seja possível condenar somente o coração, então o auxiliar poderá realizar o descarte de todo o pacote. Notem nessa foto um exemplo de síndrome ascítica com a barriga inchada, quando já tem distensão abdominal. A condenação é total na pré-inspeção. Nessa foto podemos observar a síndrome ascítica de forma gelatinosa na cavidade da carcaça. Notem que a coloração é amarelada e nesse caso o auxiliar de inspeção deve desviar para o DIF a carcaça para que ela seja desossada. Nessa outra foto temos a ascite com um aspecto mais líquido. Aqui já há a presença da síndrome ascítica nas vísceras, em formato gelatinoso. Nesse caso, o auxiliar de inspeção da linha B deve colocar o pacote de vísceras dentro da carcaça e essa carcaça será desossada no DIF. Nesse caso, temos um coração que está com uma quantidade elevada de líquido ascítico e, nesse caso, é considerado hidropericárdio. O coração deve ser descartado. Caso não dê tempo de descartar somente o coração, devemos condenar todo o pacote de vísceras da carcaça. Agora vamos falar sobre lesão inflamatória. As lesões inflamatórias são divididas em dois grupos, as salpingites e os abscessos. A salpingite é a inflamação do oviduto, que nada mais é que o canal reprodutor da fêmea, geralmente associado a algum tipo de bactéria. Se consumido sem a retirada da parte afetada, ele pode gerar infecções e intoxicações graves, levando a diarreias, dores de cabeça, vômito e inclusive a morte. Caso seja detectada na linha uma carcaça com salpingite, a linha A deve indicar ela como doença, que vai desviar para o DIF e posteriormente a carcaça vai ser desossada. A marcação no ábaco será lesão inflamatória. Nessa foto temos um caso de salpingite. Notem que o oviduto da ave fêmea fica todo cheio de conteúdo e ele fica em aspecto de macarrãozinho. Normalmente o pessoal do CIF se refere a ele como isso. Então é bem característico e caso seja identificado na linha, a linha A deve desviar como doença, para que essa carcaça seja desossada no DIF. A marcação no ábaco é lesão inflamatória parcial. Temos mais um caso onde a seta aponta de um oviduto inflamado e infeccionado. Deve ser tratado da mesma forma. Mais uma outra foto indicando pela seta a salpingite. Já o abscesso acontece quando um agente infeccioso, por exemplo, bactérias ou vírus, entra no organismo da ave e, através do sistema imunológico, ela tenta conter o desenvolvimento dessa bactéria ou desse vírus. Nesse caso, ela forma uma bolsa, que é denominado abscesso. Se consumido, pode gerar infecções graves e intoxicações também, pela presença de micro-organismos ali. Nesse caso, podendo levar até o óbito. Caso seja detectado na linha, o abscesso deve ser tratado da seguinte maneira. Se ele for grande ou extenso, a condenação deve ser total. Caso ele seja pequeno ou localizado, é desviado para o DIF e retira-se a parte afetada pelo abscesso. A marcação no ábaco é lesão inflamatória. Observe que nessa foto, o abscesso foi identificado dentro da carcaça. Nesse caso, a linha A deve indicar como doença e a carcaça será desviada para o DIF para posterior desossa. No ábaco é marcado lesão inflamatória parcial. Já nesse outro caso, temos a presença de um abscesso que é extenso, grande. Nesse caso, a condenação é total e a marcação no ábaco vai ser por septicemia, já que não temos a indicação de lesão inflamatória total no ábaco. Nessa foto da esquerda, temos uma foto de um abscesso localizado, em que a seta está indicando ele ainda fechado. Após ruptura ou corte do abscesso, ele se apresenta da seguinte maneira. O conteúdo dele extravasou. Então, nesse caso aqui, não devemos cortar o abscesso para verificar o que tem dentro. Devemos cortar o abscesso com uma margem de segurança para garantir que não contamine nenhum produto. Nesse caso aqui, desviamos para o DIF e lá vai ser realizado o corte da parte afetada. Caso haja rompimento do abscesso e ele extravase para outras partes, tudo que tiver contato com esse conteúdo deve ser refilado também. Vamos falar sobre a artrite agora. A artrite é a denominação para a inflamação das articulações ou dos tendões. Se uma carcaça com artrite for consumida sem o devido refile ou corte da parte afetada, pode gerar infecções e intoxicações graves, levando inclusive à morte de quem consumir.
Quando a carcaça apresenta a artrite, ela tem um aspecto de aumento de volume, alteração de cor, ou até mesmo a formação de uma bolsa de hemorragia no subcutâneo, que se apresenta de cor esverdeada. Caso seja detectada uma artrite na linha de inspeção, o auxiliar de inspeção deve proceder da seguinte forma. Na pré-inspeção, se tiver em uma perna, a perna afetada deve ser retirada. Caso esteja em duas pernas, a carcaça inteira deve ser tirada e colocada na bandeja para posterior rependura após o disco de corte. Já na linha C, caso seja identificada uma carcaça com artrite, devemos desviar ela para o DIF retirando uma perna. O ábaco deve realizar a marcação de acordo com a quantidade de artrite que tiver, uma ou duas articulações, e o DIF deve realizar o corte na próxima articulação, para garantir uma margem de segurança dessa carcaça. Observe que nessa foto há a presença de uma artrite bilateral, ou seja, nas duas pernas, em que ela deve ser desviada para o DIF para o corte da parte afetada. Devemos cortar com uma margem de segurança, assim como indicado na seta vermelha, para garantir que não haja nenhum tipo de contaminação do produto. A marcação no ábaco é artrite duas articulações. Nessa outra foto temos o caso de uma artrite em uma articulação só, que deve ser cortada onde está indicada a seta vermelha. Nesse outro caso também temos uma artrite, deve ser cortada onde está indicada a seta vermelha. Já nesse caso temos uma artrite diferente, que é mais amarelada e está em outra porção da pata da ave. Da mesma forma, devemos realizar o refile e indicar como artrite no ábaco, nesse caso marcando como artrite bilateral nas duas articulações. Já essa foto mostra para a gente uma carcaça que não tem artrite. Nesse caso, temos apenas o zucalo de apoio, que acontece pelo peso excessivo da ave na cama de aviário. Nesse caso, o CIF não deve realizar o desvio e não deve realizar o corte, já que não é uma artrite. Aqui temos uma outra foto de calo de apoio, que não é artrite e, portanto, não deve ser desviado. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora das carcaças com pedaços de vísceras. É muito comum nos abatedouros que a evisceração não seja realizada completamente. Assim, as vísceras não saem totalmente e ainda fica algum pedaço de vísceras ou víscera inteira dentro da carcaça. Nesse caso, a inspeção é comprometida, já que não tem como observar 100% da cavidade, já que tem uma víscera ali atrapalhando. Quando identificada a carcaça com pedaço de vísceras, as linhas devem proceder da seguinte forma. A linha A deve indicar como contaminação e assim a reinspeção vai retirar o pedaço de vísceras e vai avaliar. Se por acaso a reinspeção identificar alguma contaminação ou doença, ela vai posicionar para a desossa. Se por acaso a reinspeção não observar nenhum tipo de alteração, a carcaça segue pela perna no DIF, dessa forma retornando a linha posteriormente e seguindo seu fluxo normal. Nesse caso da foto, temos um pedaço de órgão, denominado bursa de Fabricius, em que pode comprometer a avaliação da cavidade interna. Por isso, a linha A deve desviar como contaminação, para que a reinspeção possa retirar esse pedaço de vísceras e avaliar melhor a cavidade interna. Se detectado algum tipo de lesão, deve posicionar para a desossa. Se não detectar nada, ela segue pela perna e posteriormente retorna para a linha de inspeção. Nessa outra foto temos a presença de um pedaço de fígado que está presente na cavidade da carcaça e ele pode estar atrapalhando a visualização de algum pedaço ali da cavidade. Olhem a próxima foto. Vejam que abaixo daquele fígado tinha uma contaminação fecal que, se não houvesse a retirada do fígado e posterior avaliação, essa contaminação seguiria na carcaça e poderia ir para alguém consumir. Por isso é importante vocês desviarem as carcaças com pedaços de vísceras para que seja reavaliado na reinspeção com maior tempo de inspeção. Falaremos agora sobre contaminação gastrointestinal e biliar. A contaminação gastrointestinal ou biliar acontece quando há a presença de conteúdo fecal, gástrico ou biliar nas superfícies comestíveis das carcaças ou vísceras. Se consumido, pode gerar infecções e também intoxicações graves, já que as fezes, o conteúdo gástrico ou a bile pode conter micro-organismos prejudiciais à saúde. No caso de detecção de contaminação gastrointestinal ou biliar na carcaça ou nas vísceras, devem ser adotados os seguintes procedimentos. Se por acaso a contaminação for grande ou extensa, a condenação deve ser total. Já se ela é localizada ou pequena, a condenação deve ser parcial da parte afetada.
Já nas vísceras, a condenação deve ser realizada em todo o pacote de vísceras, exceto para a linha 2, em que se tiver contaminação nos intestinos, não precisa condenar, já que na linha 2 o intestino não entra em contato com as vísceras comestíveis e ele é retirado logo após a inspeção. Nessa foto temos uma carcaça com uma contaminação fecal, nessa coloração característica, meio amarronzada, meio esverdeada. Aqui temos uma imagem com uma contaminação gástrica. Olhem os pedaços de ração ali localizados perto da sambiquira da ave. Nessa outra foto temos uma contaminação biliar, bem característica por uma cor verde forte que não sai à lavagem. Aqui temos uma contaminação gástrica presente no pacote de vísceras. E aqui temos um misto de contaminação fecal e também biliar, sendo a fecal na parte de cima e a biliar na de baixo. Essa carcaça foi totalmente contaminada por fezes, e nesse caso, como a lesão é extensa, a condenação deve ser total, e a marcação no ábaco, contaminação gastrointestinal e biliar total. Algumas contaminações podem ser liberadas pelo CIF e eu vou explicar para você o porquê. Alguns tipos de contaminações podem ser liberadas sem a necessidade do corte. Isso acontece porque existe um chuveiro, logo após a inspeção, que é realizada a lavagem das carcaças, e como ele tem uma alta pressão e sai muita água, ele retira a contaminação de forma mais eficaz do que a faca. Então foram feitos alguns testes para avaliar a quantidade de bactérias presentes ali e perceberam que com a lavagem fica menos bactérias do que com a faca, tá? Mas prestem atenção, não são todas as contaminações que o chuveiro pode lavar. A condição para o CIF liberar é que o chuveiro consiga lavar essas contaminações. Quais contaminações, então, o CIF não deve liberar? Primeiramente, as contaminações extensas, já que, pela extensão, o chuveiro não pode lavar e deixar algum resquício de contaminação. As contaminações também não gastrointestinais, que compreende graxa, poeira ou o chão, podem não ser lavadas adequadamente pelo chuveiro. No caso de graxa, por exemplo, o chuveiro espalha mais a graxa. As contaminações biliares também não são adequadamente lavadas, já que o chuveiro pode espalhar ela mais ainda. As contaminações internas também não são lavadas adequadamente, já que os bicos lavam melhor a parte de fora da carcaça. E as contaminações no pescoço não devem ser liberadas também, já que o pescoço é retirado antes do chuveiro e ele não faz a lavagem. Temos aqui nessa foto uma carcaça com contaminação gástrica, em que o chuveiro pode realizar a lavagem tranquilamente. Nesse caso, o CIF faz a liberação e não realiza o corte. Nesse outro caso, temos uma contaminação fecal, que é externa, e que o chuveiro pode lavar também tranquilamente. Nesse caso aqui, o CIF não realiza o corte. Nesse caso, ele libera para o chuveiro lavar. Nesse outro caso, temos uma contaminação que ela é um pouco extensa, mas ela é bem fraca, a intensidade dela é fraca. Então, nesse caso aqui, o CIF também deve liberar para o chuveiro lavar e não cortar no DIF. Aqui nessa foto, temos um exemplo de contaminações internas, em que o chuveiro não lava adequadamente, e por isso essa carcaça deve ser desviada para o DIF para cortar isso adequadamente, por meio da desossa. Nesse caso aqui, temos contaminação das vísceras, e nesse caso também não passa pelo chuveiro. Aqui o CIF deve realizar a condenação na linha. Aqui temos um exemplo de uma contaminação no pescoço. Antes de passar pelo chuveiro, a máquina corta o pescoço aqui nessa porção e por isso ele não é lavado. Assim, essa contaminação vai cair no chiller de pescoço e contaminar o chiller inteiro. Por isso, essa carcaça deve ser desviada na linha C e retirada a parte afetada no DIF. Nessa foto temos uma contaminação extensa e fecal, em que o chuveiro pode não lavar adequadamente, pois ela está muito intensa. Já nesse caso, o CIF realiza o corte dessa lesão no DIF e deve retirar na linha C. Já nesses dois casos, a contaminação é muito extensa e não pode ser refilada. Então, a condenação deve ser total para garantir que nenhum produto fique contaminado. Agora, falando um pouquinho sobre contaminações não gastrointestinal.
As contaminações não gastrointestinais e biliares são caracterizadas pela presença de alguma substância estranha na superfície da carcaça ou das vísceras, nesse caso podendo ser óleo, graxa, poeira, entre vários outros. Se consumida, uma contaminação não gastrointestinal pode causar intoxicação, câncer, desenvolvimento de alguma doença, né? Imagine uma pessoa comendo um pedaço de frango com graxa. As contaminações não gastrointestinais e biliares devem ser julgadas de acordo com os seguintes critérios. Caso ela seja detectada antes da pré-inspeção, deve ser realizada a contaminação total da carcaça. Isso porque, logo após a pré-inspeção, existe um chuveiro que pode lavar e espalhar mais ainda essa contaminação. Já quando ela é detectada depois da pré-inspeção, usamos os seguintes critérios. Se ela for grande ou extensa, a condenação é total. Já se ela for localizada, a condenação é parcial somente da parte afetada. Se por acaso a contaminação não gastrointestinal e biliar estiver localizada nas vísceras, a condenação deve ser do pacote de vísceras inteiro. Eu quero que vocês deem uma olhada na perna dessa carcaça. Ela está visivelmente afetada por uma contaminação por graxa, e se por acaso for detectada na pré-inspeção, deve ser descartada totalmente, já que ao adentrar o chuveiro que separa a pré-inspeção da evisceração, esse chuveiro vai espalhar mais ainda essa graxa, então vai contaminar mais ainda a carcaça. Por isso que se tiver desse jeito na pré-inspeção, a condenação é total na pré-inspeção. Já se estiver após a pré-inspeção, quer dizer que já passou pelo chuveiro. Então, nesse caso, pode ser realizado o desvio para o DIF e cortado só a parte afetada, que no caso é a perna. Observe que nessa foto temos também uma contaminação não gastrointestinal e dessa vez ela está extensa. Por mais que ela esteja fina, ela percorre por quase todo o corpo da ave. Se por acaso for detectada na pré-inspeção, a condenação é total por risco de espalhar mais a contaminação. Já se for detectado na linha de inspeção, a condenação também é total pela dificuldade do corte, já que a graxa está em grande parte do corpo. Falaremos agora sobre celulite. A celulite é a inflamação do tecido subcutâneo das aves, que fica abaixo da pele. Geralmente é acompanhada de infecção por bactérias e forma placas amareladas bem características. Se por acaso alguém consumir sem a devida retirada da parte afetada, pode gerar infecções e intoxicações graves, levando as pessoas a vômito, diarreia com sangue, dores de cabeça, inclusive morte. Caso seja detectada na linha, a celulite deve ser tratada da seguinte forma. Se ela for localizada, deve haver condenação parcial da parte afetada e liberação do restante. Caso seja uma lesão extensa, toda a carcaça deve ser condenada. Nessa foto temos um caso de celulite localizada. Notem que ela é bem característica. Ela tem essa coloração mais amarelada e quando abrimos essa celulite, ela está da seguinte forma, formando plaquinhas amareladas, tá? Então, nesse caso, deve ser condenada toda a parte que tem contato com essa plaquinha e a liberação do restante da carcaça. A marcação no ábaco é celulite. Já nessa imagem, temos a presença de uma celulite extensa, ou seja, em várias partes da carcaça. Por ser uma lesão extensa e de difícil corte, a condenação deve ser total, de toda a carcaça. A marcação no ábaco é celulite. Aqui temos uma outra celulite localizada. Aqui temos uma celulite extensa, em que grande parte da pele também já foi afetada. Tá? A celulite está aqui e a pele está afetada amarelada. O peito já tem alguma alteração de musculatura também, então pelo aspecto toda a carcaça deve ser condenada totalmente. Nesse outro caso temos uma lesão um pouco maior, mas ainda localizada e que conseguimos cortar com uma faca. Nesse caso devemos desviar para o DIF para a condenação da parte afetada e liberação do restante que não está afetado. Aqui temos uma celulite, lembrando que todo material que entrou em contato com a celulite deve ser descartado com a faca. Inclui a musculatura também, tá, pessoal? Nessa foto, um outro caso de celulite, em que vai determinar a condenação da parte afetada, lembrando de cortar com uma margem de segurança, para que não contamine o restante da carcaça. Caquexia ou magreza. Denominamos caquexia a falha nutricional ou metabólica em que uma ave apresenta pouca condição muscular. Nesse caso, é um estágio de magreza avançado.
Os ossos ficam mais aparentes, principalmente os ossos do peito. E se consumida, uma carne de uma ave com caquexia pode gerar infecções ou infecções graves, promovendo diarreia, vômito ou até a morte da pessoa. Caso seja detectada uma carcaça com caquexia, a condenação deve ser total na pré-inspeção. Notem aqui, como eu disse, essa é uma carcaça com caquexia, em que a musculatura dela já está pouco evidenciada, né? Temos pouca carne na ave e até o osso dela do peito já está mais protuberante, indicado aqui pelo círculo. Nesse outro caso também temos uma carcaça caquética ou com caquexia, em que a condição dela é tão grave que até a coloração foi alterada. Nesse caso a condenação é total na pré-inspeção. Nessa foto comparamos uma carcaça com caquexia a uma carcaça normal. Notem que a musculatura dela está bem menos avantajada do que uma carcaça normal. Então aqui condenamos totalmente e marcamos caquexia na pré-inspeção. Aqui temos as mesmas carcaças, mas vistas pelas costas. Essa daqui é a caquexia, devemos condenar totalmente. Escaldado vivo. O escaldado vivo acontece quando existe uma falha na etapa de sangria da ave, da mesma forma que a má sangria. Só que a diferença do escaldado vivo é que nele o frango retorna ao estado de consciência antes de entrar no tanque de escaldagem e ele vai morrer afogado e queimado no tanque de escaldagem, sentindo tudo. Por isso a gente faz a marcação separada, pois há uma violação de bem-estar muito grave. Nesse caso, a ave ela não vai apresentar o corte no pescoço, que fica bem visível na pré-inspeção, e se consumida pode gerar um problema sério a quem consumir, como intoxicação ou infecção grave. Caso detectem o escaldado vivo na pré-inspeção, a condenação é sempre total. Notem a coloração bem característica dessa ave, com a presença do sangue ali que não escoou, porque alguém falhou em cortar o pescoço dela. Dessa forma, ela voltou à consciência e morreu afogada e queimada no tanque de escaldagem, uma violação de bem-estar muito grave. Nesse caso aqui, o CIF deve condenar totalmente a carcaça e marcar no ábaco escaldado vivo. Aqui um outro caso de escaldado vivo, observado pela ausência do corte do pescoço, não tem corte do pescoço aqui, e assim deve ser condenado totalmente e marcado escaldado vivo. Aqui uma outra imagem de escaldado vivo. Aqui também uma outra imagem de escaldado vivo, que não tem o corte no pescoço, quando comparado às carcaças normais. Olhem a cor avermelhada bem característica. Condenação total na pré-inspeção. Vamos falar agora sobre neoplasia. A neoplasia, conhecida também como câncer ou tumor, acontece quando há uma proliferação desordenada das células do corpo da ave. Nesse caso, vai formar massas ou partes anormais. O risco de consumir um produto com neoplasia não tem muito direto, já que não tem bactérias, não tem vírus ali presente, mas isso é repulsivo aos olhos do consumidor. Ninguém quer comer uma carne com tumor, certo? Quando a neoplasia é detectada nas linhas de inspeção, ela é julgada de acordo com os seguintes critérios. Se for uma neoplasia extensa ou grande, a condenação é total. Já se for uma neoplasia pequena ou localizada, a condenação vai ser da parte afetada, sendo ela interna ou externa. Notem o tamanho dessa neoplasia. Como ela é extensa, a condenação vai ser total de toda a carcaça. E a marcação no ábaco é neoplasia. Quando abrimos essa neoplasia, temos a presença de uma massa de forma compacta e sólida, diferente do abscesso, em que o abscesso, ao cortar, promove a saída de algum tipo de líquido. Nesse caso, como ela é extensa, vai desejar a condenação total. Aqui temos um outro caso de neoplasia em que uma outra pata da ave nasceu próxima à sambiquira. Nesse caso, como ela é extensa, também a condenação é total. Aqui temos uma situação em que houve o nascimento de uma outra sambiquira da ave, tá? Perceba que ela tem duas sambiquiras, uma aqui e outra aqui. A condenação já é parcial, por ser localizada e menor. Então, nesse caso, desviamos para o DIF para realizar o corte da parte afetada e liberar o restante. A marcação no ábaco é neoplasia. Vamos falar sobre lesões traumáticas. As lesões traumáticas são divididas em dois grupos, contusões e fraturas. Quando acontece a lesão traumática, existe uma inflamação devido a algum trauma, que é por pancada,
queda. Se consumida uma carne com lesão traumática, pode gerar infecções e intoxicações graves, já que pode ter a presença de alguma bactéria ali. No caso de detecção de lesão traumática nas linhas, se ela for recente, ou seja, brancas e vermelhas, a destinação deve ser industrial. O CIF deve deixar essa carcaça seguir e a empresa vai fazer a destinação na sala de cortes. Já se a lesão traumática for antiga, ou seja, roxa, verde ou amarela, a destinação vai ser do CIF. Isso deve ser realizado no DIF, cortando a parte afetada. Vou explicar para vocês um pouco da evolução das lesões com o tempo. Ao receber uma pancada ou algum trauma, a lesão se desenvolve de acordo com a seguinte característica. De 0 a 20 minutos do tempo da pancada, a lesão fica branca ou avermelhada, como na foto. A partir de 1 a 12 horas de tempo, a lesão vai ficando vermelha arroxeada, como nesse caso aqui. A partir de 20 horas ela fica arroxeada, a partir de 36 horas a lesão fica esverdeada ou amarelada e a partir de 48 horas ela fica totalmente amarelada. Se esperarmos mais um pouco, essa lesão retorna à coloração normal, que é a pele da ave. Nesse caso de 0 a 20 minutos, a destinação deve ser pela indústria. O CIF não deve realizar o desvio, pois aconteceu dentro do estabelecimento e tem o menor risco de contaminação. Já nos casos em que a lesão é mais antiga, ou seja, vermelha arroxeada, verde ou amarelada, a destinação deve ser do CIF, considerando que é uma lesão mais antiga e pode ter maior risco de contaminação. Então aqui temos uma lesão traumática branca, ou seja, que é recente ainda. Por isso o CIF não faz a destinação dela. O CIF libera essa lesão para que a empresa faça a destinação na sala de cortes. Aqui temos uma lesão já vermelho claro, que nesse caso o CIF também não deve fazer a destinação. Deve liberar na linha para que a empresa faça a destinação dela. Aqui também uma lesão traumática vermelha, em que a empresa vai realizar a destinação, e não o CIF. Aqui já temos uma lesão traumática roxa. Nesse caso, a destinação é do CIF e deve ser desviada para o DIF para cortar a parte afetada, independente se ela for grande ou pequena. Aqui também temos uma coxa com uma lesão traumática roxa, uma contusão roxa, que deve ser desviada e cortada na margem de segurança indicada pela seta. Aqui temos uma roxa meio esverdeada, em que deve ser cortada pelo CIF também, lá no DIF. Aqui uma asa com uma contusão verde, que também deve ser cortada pelo CIF. Já nesse caso, temos uma lesão traumática amarelada, em que a realização da destinação é pelo CIF. Nesse caso, o CIF deve destinar para o DIF e realizar o corte da parte afetada. Vamos falar agora sobre a lesão de pele. As lesões de pele são classificadas em 3 grupos: as dermatites, dermatoses e calo de peito. As lesões de pele são escoriações ou inflamações que acometem a pele das aves, afetando a epiderme ou a derme e sendo causada muitas vezes por arranhaduras, podendo também ser de origem infecciosa. Caso alguém consuma uma lesão de pele sem a devida retirada da parte afetada, ela pode gerar intoxicações e infecções graves, levando a pessoa a diarreia, vômito e até mesmo a morte. Quando a lesão de pele é detectada no CIF, temos os seguintes critérios de julgamento. Se ela for uma lesão sem inflamação, sendo ela aberta ou fechada, o CIF não deve realizar o desvio dela. Já com uma lesão aberta e com inflamação, o CIF deve promover o desvio da linha e também realizar o corte no DIF. Observe que nessa foto, a ave está com uma lesão de pele, mas não tem nenhum tipo de inflamação. Nesse caso, o CIF não deve fazer o desvio na linha e também não deve cortar caso chegue no DIF. Já nessa outra foto, temos uma lesão de pele que está aberta, mas também não tem inflamação. Então, da mesma forma, o CIF não deve realizar o desvio e também não deve cortar quando for para o DIF. Já nesse caso aqui, temos uma lesão de pele com inflamação. Observem que tem a coloração vermelha bem característica da inflamação e, por isso, o CIF deve realizar o desvio na linha C e também cortar no DIF. Nesse caso, a marcação no ábaco é lesão de pele. Aqui, da mesma forma, observamos até a presença de uma celulite aqui abaixo da pele,
Como já tem inflamação, o CIF deve realizar o corte e também desviar. Aqui um outro exemplo de lesão que o CIF deve desviar pela presença da inflamação. Aqui outra foto em que o CIF deve realizar o desvio e o corte pela presença da inflamação. E aqui um caso mais avançado, por arranhadura, em que o CIF também deve interferir e fazer o desvio e o corte pela presença de inflamação na lesão de pele. Nesse caso, apesar de pequena, também há uma inflamação. Notem que há uma coloração vermelha no corte e por isso o CIF deve fazer o desvio e também o corte no DIF. A marcação no ábaco vai ser lesão de pele. Aqui temos uma lesão de pele ocasionada pelo contato da ave com a cama de aviário, que nesse caso deve ser desviada para o DIF e cortada somente a parte afetada, liberando o restante. Nesse caso é marcado lesão de pele também. Aqui temos um outro caso de lesão de pele por contato, que também deve ser desviada para o DIF e cortada. Aqui temos um calo de apoio ainda fechado, em que o CIF deve realizar o corte e o desvio, nesse caso marcando também lesão de pele. Ao abrirmos a foto anterior, nos deparamos com esse calo de apoio, que acontece pelo apoio da ave no chão do aviário. Nesse caso temos uma lesão de pele, ou seja, um calo de peito, com inflamação, em que o CIF deve realizar a destinação, desviando para o DIF e cortando a parte afetada. Nessa foto temos uma dermatite extensa no dorso da ave, que determina a condenação total por ser grande e dificultar o corte à faca. Nesse caso, marcamos no ábaco lesão de pele também. Aqui uma outra foto com dermatites múltiplas, indicadas pelas setas. Podemos ver a presença de pequenas erosões em vários locais do corpo da ave, o que não é normal, podendo ter inclusive infecções ali. Nesse caso, como são múltiplas e dificulta o corte pela faca, a condenação é total e a marcação no ábaco. Aqui também temos uma outra, já está mais isolada, e nesse caso, como conseguimos cortar com a faca, a condenação vai ser parcial. Então cortamos a parte aqui com uma margem de segurança e marcamos no ábaco lesão de pele parcial. Nesse caso já temos uma mais extensa, mas ainda assim conseguimos cortar com a faca. Então marcamos no ábaco lesão de pele e a condenação é parcial somente da parte afetada com uma margem de segurança. Vamos falar um pouquinho sobre pericardite. A pericardite nada mais é do que a inflamação da camada externa do coração, aquela pelinha que fica em volta do coração, podendo se estender à camada mais interna também. O coração fica com um aspecto mais esbranquiçado, então a gente não consegue identificar a coloração normal dele. Quando o caso é muito severo, muito avançado, a lesão recobre todo o coração, que vira uma massa branca que nem conseguimos identificar direito. No caso de alguém consumir um coração com esse tipo de lesão, pericardite, pode ter infecções sérias e intoxicações também graves, podendo levar inclusive à morte dessa pessoa. Caso haja detecção de pericardite pelo auxiliar de inspeção, ele deve proceder da seguinte forma. Caso haja pericardite e nenhum outro órgão estiver com doença, esse pacote deve ser descatado inteiro e assim a carcaça segue normal. Caso haja detecção de pericardite e mais alguma doença em outro órgão, a carcaça deve ser desviada para o DIF junto com o pacote e lá deve se realizar a condenação total das carcaças e vísceras por septicemia. Aqui temos uma foto com 3 corações, 2 normais e o da direita com pericardite. Nesse caso, o pacote todo deve ser. Aqui também temos o caso de pericardite. O coração está com uma camada externa bem esbranquiçada e nesse caso o pacote todo deve ser condenado também. Não tentem retirar só o coração, porque vai romper essa camada aqui e vai espalhar mais bactéria para as outras partes. Aqui também temos um caso de pericardite que formou pequenos grânulos no coração, mas que também é uma pericardite e condena o pacote todo, tá? Aqui temos mais um caso de pericardite já bem avançado, que vai determinar também a condenação do pacote todo. Aqui também temos outro caso de pericardite, bem avançado também, que vai determinar a condenação de todo o pacote de vísceras. Hepatite. O que é a hepatite? A hepatite é a inflamação do parênquima do fígado. E essa inflamação vem de forma de alteração de cor, tamanho ou aspecto, normalmente apresentando áreas circulares de alteração de coloração.
Se alguém comer um fígado desse, pode vir a desenvolver infecções ou intoxicações graves, dessa forma tendo diarreia, vômito, podendo inclusive levar à morte da pessoa. Quando você detectar um caso de hepatite na linha de inspeção, você deve prosseguir da seguinte maneira. Caso a hepatite esteja no fígado e não tenha nenhum outro órgão afetado com alguma doença, a condenação é do pacote de vísceras. Tá? Quando tem a hepatite e mais qualquer outra doença em qualquer outro órgão, aí já consideramos que uma carcaça tem septicemia e, portanto, a condenação é total de carcaças e de vísceras. Olhem um fígado com hepatite cheio de pontinhos esbranquiçados, esverdeados. Esse é um caso clássico de hepatite que vai determinar a condenação do pacote todo. Da mesma forma que na pericardite, não tentem retirar somente o fígado, pois ele vai romper e contaminar todo o restante do pacote com bactérias. Temos mais um caso de hepatite com os pontinhos brancos bem característicos. Vai determinar a condenação do pacote todo. Aqui mais um caso de hepatite que vai determinar a condenação do pacote todo. Vamos falar agora sobre perihepatite. A perihepatite é a inflamação da camada fibrosa que recobre o fígado. Não sei se vocês já repararam, mas o fígado tem uma pelinha que fica em volta dele. A perihepatite acomete exatamente aquela pele. Quando detectada, a perihepatite vai ser representada por alteração de cor, que fica geralmente esbranquiçada e opaca. Assim, o fígado fica meio esbranquiçado também. Se por acaso alguém consumir um fígado com perihepatite, ele pode desenvolver um quadro de infecção ou intoxicação muito grave, levando inclusive à morte. Quando detectado na linha, um fígado com perihepatite deve ser tratado da seguinte forma. Se for detectada somente a perihepatite e os outros órgãos estiverem normais, devemos condenar todo o pacote de vísceras. Agora, se houver a perihepatite e outra doença estiver presente nos órgãos, essa carcaça deve ser condenada totalmente no DIF, tá? Por septicemia. Aqui na foto temos um caso de perihepatite indicado pela seta. Notem que há um pedaço esbranquiçado aqui, bem claro. Isso é uma perihepatite e deve ser descartado o pacote todo. Nesse caso aqui também temos um caso de perihepatite indicado pela seta. Olhem o fígado aqui como que está. Tem vários pontos em que tem uma pelinha branca em cima dele. Né? E isso daqui é perihepatite, tá, pessoal? Aqui também temos uma outra foto com perihepatite, que tem essa camada fibrosa mais infeccionada, tá? Nesse caso aqui, deve ser feito o quê? Condenação do pacote todo. Nessa imagem, temos um fígado com perihepatite. Notem a camada fibrosa que está em volta do fígado, fica mais esbranquiçada. E nesse caso, o descarte deve ser do pacote todo, não somente do fígado. E você sabe o que é e o que devemos fazer com o fígado amarelado na inspeção? O fígado amarelado pode ter alguns motivos, mas o principal que determina a condenação dele é a possível contaminação por aflatoxinas. Nesse caso, o fígado vai se apresentar excessivamente amarelado e, se consumido, pode gerar um quadro de intoxicação grave em quem consumir, podendo levar inclusive à morte. Caso seja detectado nas linhas de inspeção, o fígado amarelado deve ser condenado totalmente junto com o pacote de miúdos. Não tentem retirar somente o fígado, pois pode contaminar o restante do pacote. Aqui nessa foto podemos ter a comparação de um fígado amarelado com um fígado normal. À direita temos um fígado alterado, que deve ser condenado o pacote todo, e à esquerda um fígado normal. Notem a coloração bem amarelada do fígado que está alterado. Aqui nessa foto também temos o fígado amarelado, que está bem amarelado, né, pessoal? Nesse caso aqui, a condenação vai ser do pacote todo. Lembre-se sempre, nunca somente do fígado, do pacote todo. Agora falando um pouquinho das doenças dos intestinos. Quais são elas? As doenças do intestino são classificadas em dois tipos. Uma é enterite necrótica e outra é coligranulomatose. Normalmente são acometidas por bactérias e, se por acaso consumido, né, pode gerar intoxicações e infecções graves também. Quando os intestinos estiverem alterados e estiverem somente o intestino alterado, a condenação vai ser do pacote todo, tá? Se houverem acometimento do intestino, ele estiver com alguma alteração e tiver também algum outro órgão alterado, nesse caso temos um quadro de septicemia, então o pacote deve ser inserido dentro da carcaça para que sejam condenados a carcaça e vísceras na linha de...
Aqui nessa foto temos o caso de enterite necrótica. Ele é caracterizado por esse aumento da massa dos intestinos e fica bem escurecido também. Tá? Nesse caso aqui, se tiver só essa parte afetada dos intestinos, é condenação do pacote todo. Se tiver doença em qualquer outro órgão, condenação total por septicemia. Aqui temos um caso de granulomatose, né, denominado também coligranulomatose, causado por bactérias, em que determina o surgimento de pequenas bolhas no intestino das aves e também nos órgãos. Então, muito até agora foi falado sobre septicemia. Vamos agora entender o que é essa tal de septicemia. Então, a septicemia acontece quando algum agente infeccioso, sendo ele vírus, bactérias, se espalha por todo o corpo da ave, e nesse caso você não tem ele mais em uma parte do corpo, você tem ele por todo o corpo. Então, qualquer parte tem bactéria. Se uma carcaça dessa ou uma parte for consumida, pode gerar intoxicações graves e até mesmo matar quem consome. Tá? Como que a gente identifica a septicemia? Quando tem doenças em 2 ou mais órgãos. Se eu tenho doença em somente um órgão, não tenho septicemia. Tá? Muita atenção. Algumas lesões não são doenças para a gente considerar septicemia. Dentre elas, a ascite, o hidropericárdio e também. Fiquem de olho na reinspeção. Se por acaso houver doença interna, como por exemplo a aerosaculite, salpingite e abscesso, e o pacote de vísceras não está inserido ali dentro, pode ser que esse pacote tenha caído por alguma falha da empresa. Então, nesse caso, a gente condena totalmente a carcaça pelo risco de ter septicemia, mas a gente marca falha tecnológica total, certo? Quando a septicemia for detectada na linha de inspeção, devemos realizar a condenação total das carcaças e das vísceras, já que há presença de bactéria tanto na carcaça como na víscera. Para isso, a linha B deve inserir o pacote de vísceras dentro da carcaça e desviar para o DIF, onde lá a reinspeção vai descartar totalmente a carcaça e as vísceras. Nesse caso aqui temos uma pericardite no coração, uma perihepatite no fígado, tá? Aqui também uma outra parte do fígado com perihepatite. Nesse caso temos 2 doenças, que já é considerado septicemia. Então a condenação vai ser total de carcaças e vísceras. E a marcação no ábaco, septicemia. Nesse caso aqui temos um outro caso de septicemia, que tem pericardite no coração e perihepatite no fígado. Nesse caso a condenação também é total no DIF. Aqui também temos um caso de septicemia, com aerosaculite, pericardite no coração e perihepatite no fígado. Como temos 3 doenças diferentes, já consideramos septicemia e a condenação é total também. Aqui um outro caso de perihepatite ou pericardite, no caso, e enseja também a condenação total por septicemia. Aqui também temos 2 doenças, perihepatite no fígado e pericardite no coração. Vai determinar a condenação total por septicemia. E aqui também temos um caso de perihepatite e pericardite que também determina a condenação total, porque são 2 doenças. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe o que é evisceração retardada? A evisceração retardada acontece quando a carcaça fica parada por muito tempo na nória e assim a empresa demora para fazer os procedimentos de rotina dela, seja por algum equipamento que quebrou, por algum problema durante o abate. A evisceração retardada deve ser julgada pela indústria e não pelo CIF. Nos casos em que a indústria perceba qualquer alteração nas carcaças ou vísceras, os pacotes devem ser condenados e a carcaça também deve ser condenada. Para isso, a empresa delimitou alguns tempos de avaliação, nos quais o CIF deve sempre ficar antenado e perceber se a empresa está cumprindo os tempos que ela preconizou. Vamos falar agora sobre miopatias. Todas as miopatias são de destinação da indústria. Se você não sabe por que, eu te explico. Essas lesões não têm nenhum tipo de agente microbiano envolvido, seja ele bactérias, vírus, etc. Nesse caso, quando desviamos ele para o DIF e cortamos a parte afetada, estamos colocando mais bactérias ainda por trabalharmos com uma faca que não é de toda a melhor sem contaminação. Então, nesse caso, o CIF deve liberar essas carcaças com miopatias para que a indústria retire lá na sala de cortes. Desse modo, o CIF não deve desviar para o DIF e nem cortar no DIF.
Essa é a miopatia chamada peito-madeira ou estrias brancas. Tem os dois tipos em um só. Nesse caso, o CIF não deve realizar o desvio e nem o corte, já que lá na sala de cortes a indústria fará a retirada dessa parte afetada e assim destinará adequadamente os produtos. Essa foto demonstra uma miopatia já com o peito com partes sanguinolentas e de mesma forma não deve ser desviado pelo CIF. Nesse outro caso, temos uma foto em que há a miopatia instaurada com presença de sanguinolência e que da mesma forma não deve ser desviada e nem cortada pelo CIF. A indústria fará esse corte. Aqui temos um outro caso clássico de miopatia de estrias brancas. Da mesma forma, o CIF não deve desviar e nem cortar. Aqui mais uma foto exemplificando o peito já cortado. Notem as estrias brancas passando na lateral do peito. Nessa foto temos o caso de miopatia peitoral profunda, que é ocasionada pela necrose do músculo peitoral menor, também denominado Sasami, filezinho Sasami. Nesse caso, o músculo muitas vezes apresenta-se verde, mas podem ficar tranquilos, não tem nenhum tipo de bactéria ou vírus envolvido aqui. Nesse caso, o desvio não precisa ser feito pelo DIF e assim a indústria vai cortar na sala de cortes. Aqui temos um outro caso de miopatia chamado miopatia dorsal cranial, muito comum de ver no dorso das aves. As juntas das asas apresentam-se com esse aspecto amarelado e ao abrirmos notamos que há um conteúdo gelatinoso presente. Notem nessa foto como é perceptível esse conteúdo gelatinoso. Nesses casos, o CIF não deve realizar o desvio e também não deve realizar o corte no DIF. Olha aqui a miopatia instaurada, em que o CIF não deve realizar o desvio e não deve realizar o corte. E aqui nesse caso já é uma carcaça aberta com a presença dessa miopatia com aspecto gelatinoso. Nesse caso aqui o CIF não deve realizar o desvio e nem o corte, já que não tem bactéria e nem vírus envolvido. Vamos falar agora sobre canibalismo. O canibalismo é uma lesão de pele, como também as outras lesões de pele, mas dessa vez ela é ocasionada por falta de ração nos aviários. E desse jeito, as aves começam a bicar umas às outras na busca por alimento e acabam se machucando. Quando chega no CIF, podemos observar claramente que são marcas de bicada, são diferentes de lesões de pele. Nesse caso, quando detectada, ela vai ter o mesmo critério da lesão de pele. Se por acaso for extensa, determina a condenação total, e se for localizada, vamos desviar para o DIF para cortar a parte afetada e liberar o restante. Aqui temos um caso de canibalismo, com a ave ainda viva, em que apresenta uma área bem arroxeada aqui de inflamação. Nesse caso aqui, a ave já dentro da evisceração, com a lesão evidente. Então, como a lesão é parcial, determinamos a condenação da parte afetada e o restante é liberado. Aqui uma outra lesão por canibalismo em que determinamos a condenação somente da parte afetada. Falando agora sobre alterações musculares ou hemorragias. Alterações musculares ou hemorragias são doenças indicativas de doenças extremamente raras e perigosas que podem matar pessoas e também aves. Não é normal de acontecer na linha e, portanto, devemos ficar atentos caso haja percepção de um grande número de aves com ela. A gripe aviária é uma doença que é um exemplo de alteração muscular que promove hemorragia, que elas parecem contusões, só que bem maiores e por todo o corpo das aves. Caso identificadas as alterações musculares, o abate deve ser parado imediatamente e os médicos veterinários oficiais devem ser chamados, pois ações adicionais devem ser adotadas. Observem aqui que não é um caso de contusão qualquer. Todo o corpo da ave está afetado por hemorragia, bem diferente da contusão. Então, nesse caso aqui, devemos parar imediatamente o abate. Lembrando que, em casos iguais a esses, muitas aves estão afetadas, e não só uma. Aqui também temos outra foto que evidencia a alteração muscular com hemorragia, tá? Grande parte do corpo afetada. E aqui também uma coxa da ave que está toda debilitada já por alteração muscular. Notem que ela está bem arroxeada, né? Bem diferente da lesão contusão. Estados anormais ou patológicos não previstos. Então, estados anormais ou patológicos não previstos são todas as lesões ou doenças que surgem que a gente não consegue enquadrar ela em outro critério de julgamento. Ou seja, é uma coisa diferente do que a gente tem visto.
Nesse caso, a gente anota e marca como estado anormal patológico não previsto, que está no ábaco. Sempre é bom separar e notificar o líder ou veterinário para avaliação do que é, pois pode ser uma nova doença que está surgindo. Pessoal, então eu finalizo aqui o treinamento de vocês, espero que tenham gostado. Todos os critérios ministrados aqui para vocês são aplicados na prática no CIF. Se vocês tiverem alguma dúvida, procurem o seu líder ou um dos veterinários. Ficaremos contentes em ajudá-lo. Boa sorte e bons estudos!